Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 13 de fevereiro de 2018. O vídeo é de número 265 e o tema é bilocação física, terceira parte. As imagens visuais ou formas humanas, humanoides e extrafísicas das aparições e dos bilocadores por parte do percipiente ou clarividente manifestam-se com diversos graus de nitidez e de duração que variam de décimos de segundos a várias horas. A projeção isolada do duplo etérico ou energossoma representa uma bilocação fantasmagórica ou mero simulacro, isto é, ocorre a projeção deste veículo sem a deslocação da sede da consciência, que permanece retida no psicossoma e no corpo humano. A semelhança da imagem energética projetada da e pela pessoa, que pode ser vista, contudo, não tem personalidade própria, nem constitui centro de consciência. Tudo indica que são da natureza de simulacros certos casos de autoscopia, falsa chegada e dois exemplos clássicos de bilocação física, o de Antônio de Pádua, 1195-1251, e o de Emília Sager, 1845, em que não aconteceram recolhimento de informações, conscientização do indivíduo, e particularmente nesses dois últimos exemplos nem serviu o fato para qualquer propósito elaborado lucidamente pelo ego do responsável. Na maioria dos fenômenos de bilocação física ocorre a aparição do psicossoma do bilocador, observado por uma pessoa ou coletiva, e sucessivamente por várias pessoas, e até por animais, especialmente cães e gatos, sem provocar efeitos físicos tangíveis. Contudo, há incidentes raros e surpreendentes em que foram deixados como lembretes algum tipo de evidência, vestígio, sinal humano, marcas mensuráveis, semipermanentes sobre matéria animada ou inanimada, e traços físicos resultantes de patentes contatos físicos ou telecinésicos, provando assim a presença do bilocador naquele lugar. Certas ocorrências demonstram que o projetor projetado pode transportar consigo, na viagem extrafísica, objetos físicos e deixá-los no local visitado e em que é visto fisicamente bilocado, ou trazer consigo objetos, souvenirs paranormais que pegou no local distante da visita. O projetor encarnado, projetado pelo psicossoma sólido no fenômeno da bilocação tangível ou física, constitui de fato um verdadeiro agênero, ser que não foi gerado biologicamente, ou um parandroide. Nesses casos, numa criação paranormal, o ser humanoide é gerado por meios outros, que não a concepção natural, gestação e nascimento físico humano, biológico ou animal. Nas comunicações mediúnicas intervivos, o projetor comunicante ou pseudomorto, seja pela psicofonia ou pela psicografia, em local diferente da sua base física, está produzindo o fenômeno da bilocação física, sem não obstante ocorrer a condensação tangível da forma do seu psicossoma. Uma linha de luz, ou melhor, o cordão de prata, geralmente constitui a única diferença perceptível entre a aparição característica do encarnado em confronto com a aparição própria do desencarnado. Há percipientes clarividentes, no entanto, que acrescentam ainda com caráter diferencial entre uma aparição e outra a aparência sem vida, morta, semelhante a uma estátua ou manequim de certas aparições de encarnados. As preocupações profundas ou fortes motivações mais frequentes para a consciência encarnada produzir
espontaneamente a bilocação física ostensiva ou percebida por outros seres encarnados tem sido a assistência extrafísica, intensa afetividade, devoção religiosa, serviço profissional, premência de negócios humanos e razões estritamente políticas. Os fenômenos de bilocação em geral e todos aqueles que se fundamentam na transferência temporária da sede da consciência para fora do corpo humano ocorrem em múltiplas gradações nos estados de diminuição da vitalidade das pessoas, como sono natural, sono profundo, produzido por anestésicos, fase sonambúlica, hipnótica, desmaio, coma, crise de convalescença, esgotamento nervoso, depressão de ordem moral, etc. A explicação mais plausível hoje para os fenômenos da bilocação humana é interpretá-los como sendo uma ocorrência em parte objetiva, em parte material ao mesmo tempo, dos veículos de manifestação do projetor bilocador. Isso significa que a bilocação física constitui um estágio avançado do mesmo fenômeno da projeção consciente humana ordinária. Narradores da literatura hagiográfica, inclusive Agostinho de Tagaste, África, que escreveu A Cidade de Deus, referem-se em seus escritos a bilocadores e suas bilocações. Também informam sobre aspectos dos fenômenos da projeciologia os historiadores latinos Cornélio Tácito, 55-120, autor de Anais, e Caio Suetônio Tranquilo, 70-122, responsável pela obra A Vida dos 12 Césares. Projetores bilocadores têm sido registrados nas crônicas mundiais. As ocorrências com vários projetores bilocadores, alguns também trilocadores, especialmente estes 20, Clemente I, século I, Apolônio de Tiana, 98 d.C., Severo de Ravenna, ou Ravenna, Antônio de Pada, 1195-1231, Liduvina de Flandres, 1400, José de Anchieta, 1534-1597, Francisco Xavier, 1571, Caterina de Risse, 1522-1590, Martim de Porres, 1579-1639, Giuseppe de Sá de Copertino, 1603-1663, Maria de Agreda, 1602-1665, Ângelo de Acre, 1739, Alphonse Marie de Liguori, 1696-1787, Teresa Higson, 1844, Emília Sager, 1845, Eurípedes Barçanufo, 1880-1918, Francesco Fortione ou Pio de Petralcina, 1887-1968, Satya Sai Baba, 1926, Dadaji, Natuza Évolo, 1924, além de muitos outros. Até o momento, o fenômeno da bilocação física não pode ser artificialmente induzido com relativa facilidade, como vem sendo feito com a projeção consciente humana comum. No entanto, a pessoa que apresenta amplo poder de imaginação, certa facilidade para manter a divisão da atenção, ou seja, fazer uma coisa enquanto pensa em outra, e disponha de avançada capacidade para exteriorizar voluntariamente a energia consciencial, constitui uma personalidade candidata natural à produção do fenômeno, em particular na oportunidade em que esteja desfrutando de um pique máximo positivo na escala do seu biorritmo parapsicofisiológico. Não se pode esquecer que, assim como acontece com a projeção consciente assistida,
Existe a bilocação física assistida, ou seja, patrocinada por amparadores, e que talvez predomine entre todas as categorias desses fenômenos. Na maioria dos incidentes, o fenômeno da bilocação física somente se torna conhecido por parte do bilocador depois do transcurso da ocorrência, após ter sido a presença do mesmo confirmada por percipiente em outro local distante da sua base física. Este fato evidencia a ausência de rememoração dos eventos extrafísicos pelos bilocadores de modo geral. Casos de bilocação física, como já foi referido, no momento pré-agônico e a partir do leito de morte. Se muito raramente a bilocação física permite a execução da triangulação dos testemunhos convergentes, ou seja, as comprovações confirmadoras pelo menos entre 3 indivíduos, um observador testemunha que vê na base física o corpo humano incapacitado do bilocador, um percipiente eventual que no mesmo instante em outro local presencia a tangibilização do psicossomo do bilocador, e o próprio bilocador que relata o fato em detalhes no estado da vigília física ordinária, imediatamente após a ocorrência. Os fatos evidenciam que a parateleportação humana repetida constitui o estágio mais evoluído do fenômeno da bilocação física, ocorrendo, portanto, nítida gradação no desenvolvimento crescente de 3 fenômenos interrelacionados, em 3 graus distintos, a saber, primeiro, a projeção consciente humana, segundo, a bilocação física, terceiro, a parateleportação humana. Isso fala a favor da existência do complexo fenomenológico da projeciologia. Dentre as evidências experimentais já apresentadas em diferentes épocas para demonstrar diretamente a realidade do fenômeno da bilocação física, podem ser destacados as 4 principais. Fotografias do psicossoma materializado encarnado projetado junto ao seu corpo humano, chamadas fotos dos duplos. Fotografias de emanações nebulosas densas e coloridas no leito de morte. Projeção da consciência induzida hipnoticamente com papel recoberto por substância fluorescente, envolvendo o corpo humano do projetor, provocando fluorescência na saída do psicossoma, ou o fenômeno da esterilização da sensibilidade. Efeitos físicos provocados pela consciência projetada através do psicossoma e testemunhados por seres encarnados virgens, ou a telecinesia de origem projetiva. Não se deve confundir a bilocação física com a bilocação extrafísica, ou projeção dupla. Évolo. Dentre os mais notórios projetores bilocadores vivos, atualmente destaca-se a senhora italiana calabresa, analfabeta, mística católica Natuza Évolo, nascida em 1924, na cidade de Paravati, onde ainda reside com seu marido e 5 filhos. Dentre os seus notáveis talentos anímico-mediúnicos, também se inclui as habilidades de ver entidades desencarnadas e diagnosticar doenças. Ela é estigmata cujas feridas em forma de cruz surgem em seus pulsos e pés de quando em quando, desde a idade de 10 anos, incluindo também bizarros fenômenos de hemografia. Desde 1974, os poderes projetivos de Natuza Évolo têm sido pesquisados pelo professor Valerio Marinelli, engenheiro da Universidade de Calábria, que já coletou e documentou 52 casos diferentes de projeção consciente e bilocação física produzidos por Natuza, com testemunhos de pessoas ainda vivas. Parte dessas investigações foram publicadas em 1979, em edição de circulação restrita no folheto Um Estudo do Fenômeno Bilocativo de Natuza Évolo. Em 18 casos de bilocação física, Natuza Évolo foi vista claramente pela testemunha humana. Em 8 casos ocorreram aparições de entidades desencarnadas,
acompanhando a presença da bilocadora, de modo perceptível visualmente ou invisível. Em outras 6 oportunidades, a voz da bilocadora foi ouvida, mas a sua aparição não foi vista. Durante o fenômeno da bilocação física, esta bilocadora, em 13 casos, apresentou atividades físicas incontestáveis, tais como falar, evidenciando a sua própria voz, para a testemunha ou percipiente, fazer funcionar um relógio de mesa, bater uma porta com estrondo, movimentar um vaso contendo flores, puxar os cabelos da cabeça de testemunha, etc. Em 9 casos, as suas aparições bilocativas deixaram manchas de sangue, com suas impressões digitais nas mãos, semelhantes aos das suas hemografias, e algumas com desenhos religiosos, diretamente nos cenários das bilocações físicas. Estes indícios incontrovertíveis da presença física de Nathusa Évolo no cenário bilocativo eliminam a surrada hipótese da alucinação individual ou coletiva para explicar os fenômenos bilocativos. Realmente, marcas de impressões digitais executadas com o próprio sangue constituem, sem dúvida, a prova definitiva da presença de um projetor bilocado. No caso, a ocorrência ainda se torna mais expressiva, porque a senhora Évolo vai acompanhada em certas ocorrências pelo espírito ou pela consciência de uma pessoa já desencarnada, conhecida da testemunha, que a identifica pela descrição como sendo às vezes o próprio pai, outro familiar, etc. Esta bilocadora tem o hábito de dar informações sobre a sua visita bilocativa antes de ser informada quanto à experiência pela testemunha. Conforme as declarações registradas de Nathusa Évolo, suas bilocações jamais acontecem por sua própria vontade. Segundo o seu depoimento, ou mais consciências ou espíritos desencarnados apresentam-se a ela e a acompanham no lugar aonde a sua presença se faça necessária. Ali ela tem plena consciência do local visitado e da existência daquele momento seu corpo humano incapacitado, deixado na sua casa, em Paravati, e lá permanece tão somente alguns segundos ou poucos minutos, voltando à base física e mantendo sempre lucidez consciencial quanto às ocorrências principais dos fenômenos. Nathusa Évolo explica que as suas bilocações podem ocorrer tanto à noite quanto quando está dormindo, ou mesmo quando está acordada. Nesta situação, ela sente-se repentinamente em um novo ambiente, como se tivesse sido teleportada até ali, e de imediato toma consciência de que foi bilocada. A translocação é instantânea, independentemente da distância. Os fenômenos das bilocações, segundo a senhora Évolo, podem ocorrer diversas vezes ao dia, e ela pode visitar sucessivamente vários locais e pessoas diferentes. Não se pode deixar de ressaltar que estas bilocações físicas assistidas por amparadores e que são assistenciais em favor dos outros, e ainda evidenciando conotações místicas, vem justamente demonstrar que o misticismo, o ascetismo, a vida de eremita e a vida celibatária são totalmente dispensáveis para o cultivo do animismo e da mediunidade, pois a bilocadora é casada, dona de casa, mãe de 5 filhos. Não raro o seu acompanhante extrafísico ou o amparador diz a Nathusa onde ela está bilocada. Outras vezes ela tem a impressão de estar em 3 locais ao mesmo tempo, ou seja, ocorre o fenômeno da trilocação física que tem sido relatado por outros projetores e que parece ser produzido pela atuação dos veículos de manifestação da consciência encarnada em relação à instantaneidade das ocorrências. Nestes casos, a sede da consciência é uma só, porém os fatos se passam com extrema rapidez, suscitando a impressão de se estar em 3 ou mais locais ao mesmo tempo.
a sede da consciência se desloca mais de modo relampagueante. O corpo mental, por exemplo, atua em geral independentemente do tempo cronológico, como entendemos, de modo convencional. Apesar de a projeção consciente e a bilocação física serem ambos fenômenos de exteriorização da consciência humana, que deixam temporariamente a sua sede no cérebro, sugerindo ainda os fatos que o segundo fenômeno seja uma continuação ou estágio mais evoluído do primeiro, vale ressaltar estes 7 aspectos estabelecidos superficialmente num paralelo diferencial entre ambos. Decolagem. Na projeção consciente, a consciência em geral percebe claramente as sensações da decolagem do psicossoma. Na bilocação física, a consciência em geral não experimenta o ato de deixar o corpo humano. Psicossoma. Na projeção consciente, a consciência pode sair do corpo humano em certas oportunidades, não se sentir dentro de nenhum veículo de consciência, quando manifestando-se através do corpo mental. Na bilocação física, a consciência tem sempre a sensação de ter um corpo, no caso o psicossoma, nitidamente semelhante ao corpo humano. Translocação. Na projeção consciente, a consciência, em geral, tem a nítida sensação de sair do corpo humano e só então deixar a base física. Na bilocação física, a consciência, em geral, só se percebe já transcolocada de algum modo instantâneo para o seu local de destino. Telecinésia. Na projeção consciente, a consciência em geral não se comunica bem nem com o novo ambiente, nem com as criaturas humanas encontradas. Na bilocação física, a consciência interage com o novo ambiente, executa atos físicos, ou seja, produz fenômenos de telecinesia, comunica-se com as eventuais testemunhas humanas e mais raramente pode até trazer alguma evidência de ter estado no outro ambiente humano. Duração. A projeção consciente em geral tende a ser de breve duração. A bilocação física parece ter a tendência de perdurar por tempo mais longo. Testemunhas. Nas ocorrências da projeção consciente, o percepiente da aparição intervivos do projetor em geral parece ver à sua frente uma figura parcialmente material. Nas ocorrências de bilocação física, o percepiente da aparição intervivos do bilocador em geral tem a impressão de que está interagindo e se comunicando de fato com uma pessoa real, viva, igual às demais. Complexidade. O projetor em geral pode produzir o fenômeno da projeção consciente por sua própria vontade. O bilocador nem sempre consegue produzir a bilocação física ou a aparição intervivos visível e tangível por sua própria vontade, o que demonstra que este fenômeno é, sem dúvida, mais complexo em relação ao fenômeno da projeção consciente. Talvez um dos fenômenos mais raros da projeciologia seja a bilocação, dupla bilocação, quando 2 bilocadores se encontram projetados com lucidez ao mesmo tempo, em condições inequívocas de tangibilidade. Até hoje foram registrados apenas alguns poucos incidentes desse gênero. Muitos casos de bilocadores enfermos ou mesmo projetores inexperientes podem ser classificados como autênticas ocorrências de vampirismo. Existem fatos bem conhecidos através dos relatos folclóricos de muitas nações. Há casos também de autotransfiguração do psicossoma, resultantes de bilocações físicas zoantrópicas ou certos fenômenos de zootropia, em que o bilocador se apresenta com o psicossoma mudado na forma do animal, sobre a qual vive sugestionado. Tal fato constitui, sem dúvida, a manifestação adstrita à parapsicopatologia do psicossoma. Como vimos, é um tema muito vasto, muito interessante e de profunda pesquisa por dezenas de cientistas, haja visto a quantidade de livros pesquisados pelo professor Valdo Vieira na bibliografia específica deste tema. Aguardamos seus comentários, seus questionamentos. Se inscreva no meu canal no YouTube, Marco Oliveira,
que responderei com a brevidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.